Urupês e o Nascimento de Jaca-Tatu. Urupês, obra publicada originalmente em 1918, reúne ao todo 14 contos de Monteiro Lobato. Segundo o prefácio da segunda edição do livro, essa obra surgiu do artigo Velha Praga, publicado originalmente no jornal O Estado de São Paulo, em 1914. Nessa época, Monteiro Lobato dedicava-se à fazenda que ganhou de herança do seu avô e amargava um ano terrível por conta da seca. Além do problema causado pela seca do inverno, Monteiro Lobato estava exausto das constantes queimadas praticadas pelos caboclos. Por conta disso, ele resolveu escrever uma carta de indignação ao jornal, que viu naquele texto algo muito valioso, e o publicou fora da seção de cartas dos leitores. Velha Praga causou grande impacto e polêmica, fazendo com que Monteiro Lobato publicasse outros textos que dariam origem ao livro Urupês. Um dos textos, cujo título dá o nome ao livro, Urupês, dá vida ao que seria sua mais famosa personagem, o caboclo Jaca-Tatu. Seu índio surgira como modelo ideal do brasileiro para os escritores do romantismo da fase indianista. A figura do caboclo aparecia como substituto moderno ao que Monteiro Lobato chamou de caboclismo. Porém, o caboclo de Monteiro Lobato não era em nada idealizado, mas ao contrário, trazia muitas características negativas enfatizadas, e ao seu símbolo máximo é o personagem Jaca-Tatu. O personagem de Jaca-Tatu representa toda a miséria e o atraso econômico do país de então e o descaso do governo em relação ao Brasil rural. Jaca-Tatu foi caracterizado por Monteiro Lobato como um homem desleixado, com a aparência e higiene pessoal sempre de pés descalços, e que mantinha uma pequena plantação apenas para sua sobrevivência. Sem nenhum tipo de educação e cultura, Jaca-Tatu era um homem ingênuo e repleto de crendices. Por fim, era visto pelas pessoas como um alcoólatra e preguiçoso. Porém, como afirma Monteiro Lobato, Jaca-Tatu não é assim, ele está assim. Percebe-se através do texto que Jaca-Tatu é uma vítima do descaso do governo. Além do surgimento de uma das pessoas mais icônicas da literatura brasileira, Jaca-Tatu, que seria Jaca-Tatu, Urupês trouxe uma série de inovações e sua importância se estende até os dias atuais. Uma delas diz respeito à linguagem empregada no texto, no livro. Monteiro Lobato estava preocupado em reproduzir nos seus textos a riqueza fala da zona rural, com seus coloquialismos e o neologismo tipicamente orais. De acordo com a crítica literária, o recurso da oralidade foi maior ousadia do escritor em Urupês, pois nessa época o uso do português coloquial em obras era visto como algo inferior e sem valor literário. Dessa forma, pode-se dizer que Urupês é uma obra que, de certa forma, antecede as convenções estílicas propostas pelo modernismo da semana 22. Ainda com relação à linguagem empregada por Monteiro Lobato, é interessante notar que a grande influência que Urupês teve sobre a língua portuguesa falada no Brasil. A partir desse livro, surgiram diversas palavras e expressões que hoje são dicionarizadas, como por exemplo o termo jeca, que vem do personagem Jaca-Tatu, e passou a ser sinônimo de caipira, morador de zona rural ou ainda pessoas de hábitos rudimentares. Por fim, é importante ressaltar que a importância do Urupês não ficou restrita ao campo literário.
através de suas inovações estilísticas e linguísticas, mas teve também grande influência da indústria e do mercado cultural no Brasil. Isso porque até a Primeira Guerra Mundial, grande parte dos livros em geral eram impressos na Europa, fora, né, dos seus países de origem, através de editoras estrangeiras, principalmente as francesas. Monteiro Lobato modificou essa forma editorial ao imprimir por conta própria o livro europeu nas oficinas do jornal O Estado de São Paulo. Com o dinheiro arrecadado com a venda de sua fazenda, Monteiro Lobato comprou a Revista do Brasil em 1918 e passou a publicar, além de suas próprias obras, livros diversos de outros escritores. Posteriormente, a editora da Revista do Brasil passaria a se chamar Companhia Gráfica Editora Monteiro Lobato, e após o colapso dessa surgiria como Companhia Editora Nacional, que é a maior do Brasil e uma das maiores da América Latina. Assim, posso dizer que Monteiro Lobato lançou a indústria nacional do livro através da publicação de europeus. Conhecido por sua fina ironia, o escritor Monteiro Lobato costumava brincar ao dizer que seus livros não passavam de apenas umas tantas lorotas que se vendem. Agora, uma das principais lorotas de Lobato acabou completando um século de vida. O livro de contos europeus, editado em 1918, tornou famoso por causa do personagem Jeca Tatu. Ele é um símbolo de um país agrário, pobre, injusto e atrasado. O Jeca, que virou sinônimo do caipira ingênuo brasileiro, chegou ao seu centenário ano passado, tão atual como na época que foi lançado, segundo os especialistas na obra de Lobato. As raízes de Jeca Tatu estão em 2 artigos escritos por Lobato para o jornal O Estado de São Paulo em 1914. Neles, o autor condenava as queimadas praticadas pelos caboclos nativos, né, do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, onde o escritor tocava sua fazenda, né, fazenda chamada Buquira, herdada do avô, o Visconde de Tremembé. Urupês é focado no personagem principal, o Jeca Tatu. O nome é obra inspirado em urupê, um tipo de cogumelo parasitário que destrói a madeira. E o Jeca Tatu é descrito como um caipira indolente, desleixado, sempre de cócores e pés descalços, nenhuma educação, cultura, ambição ou mesmo disposição para melhorar de vida. Vive do que a natureza derrama aos seus pés e flerta o tempo todo com preguiça, a cachaça e as crendices populares. Jeca Tatu é um homem do campo real que leva uma vida miserável nos rincões brasileiros e é praticamente ignorado pelos governantes. É lembrado pelos políticos apenas no momento das eleições. José Bento Renato Monteiro Lobato, conhecido apenas por Monteiro Lobato, nasceu na cidade de Taubaté, em São Paulo, no dia 18 de abril de 1982. Foi alfabetizado inicialmente por sua mãe, mas depois chegou a frequentar a escola e formou-se em Direito pela Faculdade de Largo de São Francisco. Durante seu tempo de faculdade, Monteiro Lobato já escrevia artigos para jornais sobre assuntos diversos, já sendo muito elogiado por seus comentários irônicos e originais. Após se formar, iniciou na carreira como promotor público em sua cidade natal e casou-se com Maria Pureza da Natividade de Souza e Castro,
com quem teria 4 filhos. Então, com 29 anos, seu avô faleceu e ele herdou a fazenda Buquira. Daí, em 1914, o jornal do Estado de São Paulo, né, publicou seu artigo chamado Velha Praga, que seria um dos contos publicados posteriormente em seu primeiro livro, Urupês, de 1918. E a publicação desse artigo dá início à longa e prolífera carreira literária do escritor. Em 1918, Monteiro Lobato comprou a revista Brasil e logo depois fundou sua editora, Monteiro Lobato e Companhia, que foi a primeira editora do país. Em julho desse mesmo ano, ele publicou o livro Urupês, e o sucesso que foi recebido fez com que Monteiro Lobato publicasse ainda no mesmo ano, né, em 1918, mais 2 obras, que seriam Cidades Mortas e Ideias de Jeca Tatu. 2 anos depois, ele publicou a sua primeira obra, infanto-juvenil, A Menina do Narizinho Arrebitado, e mais outro grande sucesso, que seria Negrinha. 5 anos após essa publicação, ele declarou falência de sua editora, mas ele nunca deixou de se dedicar ao projeto, né, editorial e a sua carreira de literatura, né, na área da literatura. Assim, envia uma carta defendendo a indústria editorial ao presidente na época, Washington Luiz, sendo muito bem reconhecido pelo presidente. Então, em 1927, o presidente da época nomeia Monteiro Lobato adjunto comercial dos Estados Unidos, e o escritor muda-se para Nova York. Lá ele ficou admirado com o poder econômico e industrial do país. Ao regressar para o Brasil em 1971, Monteiro acreditava piamente na capacidade do país em produzir petróleo e iniciou uma luta que o deixaria pobre, tomando como inimigo o então presidente Getúlio Vargas e diversos empresários nacionais e internacionais. Monteiro Lobato publicou diversos livros e artigos em que tratava das questões do petróleo no Brasil. Por conta disso, chegou a ser preso 2 vezes. Mesmo depois de conseguir a liberdade, Lobato ainda enfrentou diversas lutas contra a ditadura e sua censura, vindo aproximar-se dos comunistas. Em 1943, Caio Prada Júnior funda a editora Brasiliense e publica a obra completa de Monteiro Lobato. Pouco tempo depois, ele foi indicado para a Academia Brasileira de Letras, onde já havia sido derrotado 2 vezes antes, em eleições para ocupar uma vaga, mas recusa. Indignado com o governo de Eurico Gaspar Dutra, Monteiro escreve o seu último livro, que seria Zé Brasil, em 1947. Em 1948, Monteiro Lobato sofre um primeiro espasmo muscular, afetando sua motricidade. Cerca de 3 meses depois, lá na data de 4 de julho de 1948, ele sofre um segundo espasmo cerebral e falece aos 66 anos na cidade de São Paulo. Monteiro Lobato foi um dos maiores escritores brasileiros do século XX, e sua obra é composta por dezenas de contos, artigos, críticas, traduções e romances. Além disso, é considerado o inventor e maior escritor da literatura infanto-juvenil do Brasil, publicando 23 obras na coleção Sítio do Pica-Pau Amarelo e mais diversas outras avulsas. Suas principais obras para adultos são Urupês,
de 1918, que originou o personagem Jacatatu. Cidades Mortas, de 1919, e Negrinho, de 1920.